Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui. Esses fogos são para Jesus, não são? Ah, viu? A gente sabe rápido, não é assim? Obrigado, Papai do Céu, por esse nosso encontro gostoso, esse tratamento de saúde. Que a gente realmente se entregue aos nossos benfeitores que estão aqui agora nos tratando. Que a gente aproveite ao máximo tudo que estamos colhendo neste momento. E que a gente leve para o dia a dia. O tratamento tem que valer por 15 dias. A gente vem de 15 em 15 dias, então o tratamento tem que valer 15 dias. Essa grande proposta dos nossos irmãos desencarnados. Vamos lembrar disso? Acho isso interessante. Joana de Ângeles, Hamed, são espíritos que já tiveram por aqui, sentiram as dificuldades, desencarnaram e propõem para a gente reflexões para facilitar o dia a dia. A ideia é essa. Quando a gente lê uma obra, a gente percebe o carinho, né? Carinho. Eu estou relendo, né, a obra Voltei, psicografia do nosso querido Chico, ditado pelo irmão Jacó. E no início do livro, né, obrigado ao Chico, obrigado ao Jacó, que é o Frederico Figner, um grande trabalhador da Seara, ele combinou, eu acho esse livro muito interessante, porque é um livro de espírita para espírita. Porque ele combinou que assim que ele tivesse desencarnado, ele ia mandar notícia como é que foi o desencarne dele. Então é um livro de um espírita que esteve aqui para nós, para nos informar isso. E é interessante que no início do livro, ele tenta, no Rio de Janeiro, se aproximar dos médiuns lá para poder fazer a psicografia, e eles não o recebem bem, e aí ele tenta o Chico. E chega lá e vai querendo entrar na reunião para psicografar. Aí tem um xerife lá. Sabem quem é o xerife? Emmanuel. que controlou toda a psicografia, as manifestações do nosso querido Chico. Era o redator-chefe. E aí o irmão Jacó chega, afoito, e aí o Emmanuel vira e fala assim, calma aí, não é assim não. Não, mas eu tenho uma obra muito boa para poder informar. Não, que seja. Mas você não se preparou para isso. A psicografia dessas obras tem um grande preparo. E aí ele olha e tinha um espírito do lado do Chico. Ele falou assim, esse aí que está psicografando ali com o Chico. Ele falou assim, esse é o André Luiz. Eu falei assim, eu não conheço esse cara, não? Não conheço esse André Luiz, não? Eu falei, pois é, esse companheiro, para estar ali psicografando com o Chico, passou mais de 700 dias ao lado do Chico para criar uma vinculação, uma harmonia. 700 dias para começar o trabalho, viu, gente? A psicografia. Então a gente olha, né, o Hamed, a gente olha Joana, Divaldo, o Francisco do Espírito Santo Neto, existe todo um preparo, nada é instantâneo. A gente está aqui agora, nós, nos preparando para quê? A gente não pode esquecer disso. Para que nós estamos nos preparando? Para situações mais complicadas. Vocês estão sabendo disso? Nós não estamos nos preparando para o mamão com açúcar, não. Não é para isso que a gente está caminhando, não. Nós estamos na academia, eu brinco, né, que é na Smart Fit do Senhor. Nós estamos na Smart Fit, a pratique do Senhor. Para quê? Para ficar forte. Para na hora que vier as situações complicadas, nós, com esse conhecimento e fortalecidos, não teremos dificuldade. Então nós vamos carregar 5 quilos tranquilamente. Aquele que não está, 5 quilos para ele quase morre. E a gente já pega os 5, já pega 10.
e tranquilamente a gente passa por essas situações. Então são situações muito gostosas que a gente está se preparando para essa caminhada. Vamos ao livro, Os Prazeres da Alma. Obrigado, Francisco do Espírito Santo Neto. Obrigado, Hamed. Criatividade é a lição de hoje. Criatividade. A gente acha que não tem nada a ver, mas olha o que o Hamed consegue trazer para nós. Ele fala assim: criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Deu para entender? Criar é a capacidade de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Uma árvore. Não é? Nós queremos fazer um móvel. O que nós precisamos fazer? Desestruturá-la, para depois estruturá-la numa outra forma. Interessante isso, né? Criar é pegar alguma coisa que está pronto e transformar o outro em outra coisa. A areia, para se fazer o vidro. Já pensaram nisso? Você não pega areia, leva no alto forno e aquilo não vira um vidro? E é uma coisa que eu descobri recentemente, que o vidro é líquido. Vocês sabiam disso? Vidro é líquido, não é sólido. Curioso essa situação, que a gente olha, mas ele está paradinho, está quietinho. Mas é porque a forma líquida dele ainda é bem estruturada. E a gente olha achando que ela está ali. Né? E aí o nosso benfeitor continua dizendo que conforme a excelência do pensamento de Voltaire, o mundo, abre aspas, o mundo me intriga e não posso imaginar que esse relógio exista e não haja relojoeiro. Olha que interessante isso. O mundo me intriga. Se tudo funciona harmonicamente, o planeta roda junto com Júpiter, com Marte, junto com o Sol, e ninguém um tromba no outro. Não é assim? Nenhum tromba no outro. A galáxia, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela movimenta-se e do lado tem outra, e nenhuma tromba na outra. Existe um relojoeiro, não é assim? Um mestre, um pai, um Deus, um criador, né? O nome aí não importa, mas tem um ser muito inteligente que é o relojoeiro. E tudo que ele compôs funciona de uma forma perfeita. Isso é desafiador aos nossos olhos. Nós tivemos aí recentemente um ônibus que teve um acidente. Aquilo está exatamente correto. Exatamente correto. Só estava dentro daquele ônibus aqueles irmãos que tinham que desencarnar naquele dia e naquela hora, daquela forma. E aqueles que entraram no ônibus e que não era para desencarnar, não desencarnaram. Não foi assim? Não teve sobreviventes? Por que não sobreviveu todo mundo? Por que foram só alguns? Por que foi exatamente fulano, beltrano e ciclano? O relojoeiro estava ali trabalhando. E esses companheiros precisavam desencarnar juntos naquele momento. Gente, quando a gente abre a nossa mente para entender a providência divina, a gente fica tão admirado que a gente só tem a agradecer. Diga, Neidinha. Inclusive, o motorista desse ônibus está de folga. Está de folga. Aí o motorista que ia fazer a viagem, o filho dele passou mal, ele precisou levar ao médico, ele ficou presa e falou que não ia. Eles ligaram no que está de folga para ele substituir. Oh, beleza. Que beleza, hein? Não era o dia do motorista, mas era o dia do outro, não era assim?
Não é? Não era o dia do motorista, era do outro. Diga, amigo. Sim? Acontece de alguém desencarnar. Tipo, não era o momento, mas precisou ser, teve esse par ou algo dessa forma. Se precisa. Tipo, não Alguém. era o momento daquela pessoa. Sim. Mas por algum motivo, por algo que ela tenha feito, não, vai ter que antecipar e chegou o seu momento. Aí você deu a resposta, né? Teve um motivo. Não é assim? Você mesmo já deu a resposta na sua fala. Para desencarnar, amigos, existe um projeto. A não ser que a gente cometa o autoextermínio, que é furar fila, desrespeitar a lei divina, é isso? Mas todo mundo tem o auxílio da espiritualidade. Primeiro auxílio que a gente não pode esquecer, nós temos um anjo da guarda. Ele está do nosso lado, nos favorecendo. Não é assim? Então ele ajusta aos momentos que a gente está. Eu ando de moto e muitas vezes ao longo do dia, como não é a minha hora, consegue entender isso? Não é a minha hora. Então, eu vou passar por aquilo, né? Derrapa daqui, derrapa dali, tudo. Deu uma gretinha assim, a gente passa na greta e nem olha para trás. Vai com Deus. Tá tudo certo. Gente, isso é a coisa que mais me libertou, que eu mais gostei na doutrina espírita. Essa informação. Que eu posso ficar tranquilo, que se eu estiver fazendo a minha parte, não é assim? Tenho que fazer a minha parte. Ok? Preciso estar conectado com esse Cristo. Preciso estar alerta a todos os sinais. Sim, Wilson. Essa história de acidentes, né, para vocês. É tão interessante. Eu tenho conhecido um parente, há uns bons anos, morreu no acidente aéreo. E ele tinha um negócio importante para resolver em São Paulo. Importante e tal. Deu um problema no táxi, ele atrasou e já tinha certeza que perdeu o voo. Ele já teve. O avião teve uma falhazinha, atrasou o voo, deu um tempo de levar ele trouxe o avião. Só está esperando. Falta um passageiro para decolar, não é assim? Ele chegou, viajou. Aí os espíritos estão aguardando para dar o socorro. Tá. Agora vamos pensar um pouquinho à frente. E depois que desencarna, como eles são recebidos? Consegue entender isso? Porque tem o dia seguinte. Se aconteceu tudo conforme, eles serão amparados também. Gente, isso é sensacional. Todo mundo é amparado depois que desencarna. Não tem ninguém que fica desesperado, não. O desesperado é aquele que não se recorda da bondade divina. Esse fica desesperado, sim. É que a gente chama de almas penadas, não é assim? Por quê? Conhece, vai na igreja, vai no templo, vai no centro espírita, né? Assim, faz um monte de coisa, mas não usa esse conhecimento. Consegue entender? Aí quando desencarna, vai ter um problemão, uma dificuldade. Aí ele vai ficar em casa cuidando do carro, cuidando da mulher, dos meninos, da casa. Por quê? Porque a gente precisa estar atento a isso. Nós não vamos ficar aqui para sempre, gente. Precisa ter isso na cabeça. É passageiro. Sim. Saiu há pouco tempo a história de uma das mulheres que trabalham, né? Há anos lá na e aí tinha uma funcionária que entrou lá, né? Anos depois, era nova, nem sabia do acidente, e foi fazer a contagem e contou a tripulação. E ela quase foi demitida. Mas ela estava vendo os espíritos da tripulação que estavam lá. Olha que legal. E aí, foi uma nova investigação para entender o que tinha acontecido para ela não ser demitida. Vou procurar. E é muito bacana. E a forma como que ela descreveu eles era
exatamente a forma como eles ficavam todos os dias preparados para doar. Olha só, sensacional, né? Gente, é muito bom a gente estar desperto. Nós já tivemos mortos para a vida espiritual. Nós já tivemos mortos, sem saber o que vai acontecer depois que eu morrer. Ué, eu vou continuar a vida, vou continuar caminhando, vou continuar fazendo as coisas que eu faço normalmente. Isso é importantíssimo a gente ter em mente. Aí eu vou perguntar para os amigos, todo mundo aqui está preparado para desencarnar hoje? Tem que estar. A gente tem que estar. Convido vocês a se prepararem para desencarnar. Porque senão a gente fica iludido. A gente fica iludido. E a gente precisa estar, como diz Jesus, preparando, criando tesouros lá do que tesouros aqui. Nós vamos virar aí o ano, né? Semana que vem, vai ser 2025. Vamos fazer um planejamento espiritual para 2025? Vamos fazer um planejamento espiritual? Quero diminuir o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a avareza, a posse. Vamos fazer esse projeto para 2025? Diminuir. Para quê? Para que a gente possa ter um ano mais de riquezas, de mais riquezas espirituais. Não tem mala, né? Agora tem boas ações, né? Boas ações acompanham a gente, né? Boas ações acompanham a gente. Nossas boas atitudes, bons pensamentos, a gente precisa estar amparado com isso. E aí ele fala que a energia do cosmo universal produz de maneira constante as mais novas e admiráveis formas. A energia do cosmo universal. O que ele está falando para nós aqui? Ele está falando e trazendo para nós uma informação que está na Bíblia, na Gênesis bíblica, primeiro capítulo. Lá fala assim, e Deus criou o céu, as coisas espirituais, e a terra, as coisas materiais. Não é assim que está escrito lá? Criou o céu e a terra. E aí ele foi criando, sim, as coisas minerais, as coisas vegetais, os animais. Depois que estava tudo bonito, né? Porque lá é tão bonito o texto bíblico que fala assim, e Deus disse, faça isso. Não é assim? E alguém faz, não é assim? E Deus disse, faça isso. E alguém faz. E Deus, vendo que era bom, assim, então, tudo que foi criado no nosso Papai do Céu conferiu. Isso é muito gostoso, porque tudo no universo, Papai do Céu conferiu. Então, se ele conferiu, iso divino, não é isso? Né? Ótimo, perfeito então. E aí, depois de tudo pronto, quem é que ele põe na história? Nós, os filhos. Consegue entender como é que isso é bonito? Deus cria o universo, a galáxia, o sistema solar. Para quem? Para nós. Olha que carinho de pai. Olha que amor. Então ele está falando aqui que a energia do cosmo universal vem para nos auxiliar. E no livro dos Espíritos, lá fala assim que Deus cria dois elementos. Ou seja, lembrando, né, a Bíblia, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, para pastores de ovelha. Não é assim? Moisés, aquela turma toda lá, não era pastores de ovelha? Abraão, aquela turma toda? Ótimo. Tinha jeito de falar de internet com eles, gente? Não, né? Então tinha que ser uma linguagem própria para eles. Agora, a partir de 1857, vem a ciência espírita trazendo para a gente a informação mais apurada, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é a mesma coisa que está lá no primeiro capítulo do Gênesis, da Bíblia? Tudo é Deus que faz, não é isso? Deus, inteligência suprema, ninguém é mais relojoeiro do que ele, ninguém é mais inteligente do que ele. E ele causa, é o início de tudo, tudo mesmo, viu gente?
E aí no livro dos Espíritos também fala que ele cria dois elementos. O elemento material e o elemento espiritual. Também está lá na Gênesis bíblica. Olha que interessante isso. Muitas das vezes eu comento que tudo que está no livro dos Espíritos e já estava explicado na Bíblia. Já estava lá. É tanto que Paulo, vocês conhecem Paulo de Tarso, né? Conhece? Paulo precisou de espiritismo para virar um grande discípulo, gente? Não. Paulo precisou da Bíblia completa? Não. Ele precisou da Torá, não é isso? Alguns fragmentos de Mateus, as histórias dos discípulos, daquelas mulheres que viram a vida de Jesus, e ele se transformou só com aquilo. Bacana isso, né? A gente pensar nisso. Por que nós precisamos de tanta coisa? No livro dos Espíritos também responde, dizendo que é porque a gente esquece. Sabe de manhã cedo, quando a gente faz aquela prece para acordar? A gente não faz uma prece de manhã? Né? Meia hora depois a gente lembra. Na hora do almoço a gente lembra da prece. A prece já faz efeito na hora do almoço já. A gente esqueceu de tudo. Então espiritualmente também é assim. A gente esquece do que viemos fazer aqui. O que viemos fazer aqui? Perguntinha boa. Está lá no livro dos Espíritos também na questão 132. Viemos aqui e estamos de passagem para sermos felizes. Já pensaram nisso? Porque tudo que Papai do Céu manda é para a nossa felicidade. Imagina o nosso papai, a nossa mamãe, quando a gente era pequenininho, eles não trabalhavam para dar coisas para a gente não ficar feliz? Não era essa a ideia do papai e da mamãe? Deram o que tinham condição de dar, não é assim? Mas o tempo todo eles não queriam o nosso bem? Exatamente. É o que Deus faz conosco atualmente. Né? E aí ele continua dizendo assim, olha que comparação interessante. 200 rosas amarelas são estruturalmente diferentes entre si. Já pensaram nisso? 200 rosas amarelas são estruturalmente diferentes entre si. E num vasto canteiro de roseiras vermelhas, nenhuma produz no mesmo período o mesmo número de botões e nem mesmo a exata configuração nas flores. Num país de milhões de habitantes do mesmo grupo étnico, cada um é dessemelhante e único. Essa é a criatividade originária das leis naturais ou divinas. Olha que interessante isso, gente. Tudo é único. Não tem nada igual. Não tem nada igual. A gente olha 200 rosas amarelas e elas parecem iguaizinhas, mas se a gente prestar atenção, não são diferentes? As zebras não parecem todas iguais, gente? Não é assim? As zebras parece que são todas iguaizinhas. Não. Quando a gente se aproxima, vai analisar uma mancha menor, uma mancha maior, o intervalo do branco para o preto é maior. Cada um. E nós? Não existe outro termo, sorte suas. Nem japonês é igualzinho. Todo mundo é único. Por que nós somos únicos? Por causa das nossas experiências. Cada um vê e se comporta, escuta e sente de uma forma diferente. Mas o grande problema é o seguinte, é que a gente casa com ele, com ela, e a gente quer que ele e ela seja igual a gente, não é assim? Não vai dar certo. O nosso sonho é que os filhos sejam iguais a gente. Não vai ter jeito. A gente quer que o vizinho do prédio tenha o mesmo cuidado com o barulho que a gente. Não vai ter. A gente quer que as pessoas no trânsito dirijam com a mesma atenção e cuidado que a gente. Eles não têm. Todo mundo é único. Gente, como isso é bom? No universo, viu, gente? Estou falando a nível de universo. Não existe ninguém igual.
O que existe são que cada um vive, sente de uma forma única. E essa é a beleza da criação divina. Sabiam disso? Essa é a beleza da criação divina. Cada um. E olha a dificuldade. Imaginem a gente com 3 filhos, 4 filhos. A gente não tem que atender esses 3, 4 filhos de forma única, mas individual, não é assim? Porque um tem um pé de um jeito, outro tem a mão de um jeito, outro tem o cabelo de um jeito, não é assim? Deus atende a todos nós, com todas as nossas dificuldades, diferenças. Isso é legal demais, diga, Elcio. É interessante que está estudando, todos somos humanos. Todos nós temos uma intimidade. Uhum. Então, ninguém conhece a intimidade. Não. E a gente quer julgar. Quer falar que não está errado, está sim. E tal. E aí que gera as brigas no mundo. Porque eu quero que o outro haja de acordo com as minhas experiências. Gente, nem eu às vezes sei que não. Vamos abrir o olho para essa situação e parar de exigir. Porque a gente exige, a gente aponta, a gente julga, a gente cobra. Por que você não fez igual eu fiz? Por que você não pensou do jeito que eu pensei? Não tem jeito. Se fosse eu, não tinha feito. Mas não fez, sou eu. Então, isso é muito legal da gente entender. E aí gera o quê? Quando eu entendo que o outro é diferente. Gera o respeito. Quando a minha mente desperta para essa individualidade, eu começo a olhar para o outro e falo assim, caixinha de surpresa. Fulano é uma caixinha de surpresa. Eu não sei o que vai sair lá de dentro. Não sei. E não vou saber nunca. Quando eu estou em paz comigo, entendendo essa linha, o que ele fizer, eu não vou criar caso. Consegue entender como é que isso é interessante? Porque ele vai se postar, falar, agir do jeito dele. E eu preciso entendê-lo. Vocês já imaginaram a dificuldade de Jesus quando ele esteve junto a nós? De Jesus. Ele começou com 12, né? 12 dificuldades, 12 individualidades. E ele tentando agradar 12. Nem esses 12 ele conseguiu. 12 só. Um Cristo, hein? Mas o Cristo, não fez tudo certinho. Porque ele tinha saberes que os outros não tinham. Ele tinha saberes, e isso é sensacional. Quando a gente sabe, a gente se tranquiliza e segue fazendo o bem, melhorando sempre. Não é isso? Eu fico pensando, né, de Jesus com os 12 amigos. Qual dos 12 deu mais trabalho para Jesus? Vocês já pensaram nisso? Qual dos 12 que Jesus dedicou-se mais? E olha que foi ele que escolheu, não é isso? Ele não escolheu os 12? Qual dos 12 deu mais trabalho para Jesus? Jesus investiu mais. Judas. Não era a pessoa que tinha mais dificuldade em se relacionar? Ele tinha uma atração pelo dinheiro. Ele queria ajudar Jesus a construir o império, né? O reino de Deus. Mas não entendeu o mínimo, que o reino de Deus é construído no coração de cada um. Gente, não é na baciada, não. Não é na baciada. Em casa, na nossa casa, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com os filhos, a gente não vai conseguir mudá-los. Mas a gente consegue mudar a nossa forma de agir com eles, para que a gente tenha um relacionamento como Jesus teve com os 12. Consegue entender isso? Aquele perdão, aquela compreensão, aquele entendimento, aquele abraço, aquele sorriso, né? Nas literaturas que a gente lê, né? Fala, né? Jesus sorrindo disse. Consegue entender? Jesus fala assim, não, vai vacilar de novo, vai cair. O que eu posso oferecer para ele?
Um sorriso, um abraço. Antes de cair e depois que cai, minha gente. Porque Jesus é assim. Ele não fica com raiva depois que a pessoa fez o errado, não. Depois que fez errado, aí é que ele vai de encontro mesmo. Ele falou assim, ele ainda não consegue passar sem criar caso nessa situação. Não consegue passar. Mas mesmo assim, ele continua a nos amparar. Há quantos séculos, há quantos milênios, há quantos dias ele não continua nos amparando? Isso é tão gostoso de saber e ao mesmo tempo me desconforta saber que há milênios eu ando pisando na bola com Jesus. Há milênios, ele apostando em mim. Não, hoje o Telmo vai dirigir bonitinho aquela moto. Hoje ele vai. E aí alguém faz alguma coisinha, até joga Jesus da moto, até cai na moto, né? Aquele caroneiro gostoso, até cai na hora que eu me desequilibro. Mas é isso, é desse jeito que a gente vai analisando e é dia a dia, né? Todo dia. Né? Aí o Hamed continua dizendo, em princípio, todos os homens podem criar. Os animais produzem, às vezes, coisas notáveis e surpreendentes, mas não criam, somente utilizam o instinto, que é um indício da existência e desenvolvimento da criatividade em potencial. E aí ele traz duas coisas interessantes. Ele fala assim, os favos de mel, não é bem postado, não é todo bonitinho? Os ninhos dos beija-flores, a sociedade das formigas, as barragens dos castores, vêm se repetindo iguais desde a antiguidade babilônica, assíria e romana. Então, o princípio inteligente, aquele que Deus criou, ele vai passando por esses reinos. Quando chega no animal, no reino animal, quando ele estagia no reino animal, ele precisa daquela metodologia, que é aquele agrupamento que ele faz parte, para aprender a fazer tudo metodicamente. Amigos e amigas, vocês já pensaram que abelha, formiga, castor não tem férias? Já pararam para pensar nisso? Não tem férias, não. Ano Novo, Natal, não. O processo deles é constante de trabalho. Para se alimentar, para ter o confortozinho, né? Trabalho. Nós precisamos lembrar disso. Tudo no universo trabalha incessantemente. Outro dia a gente estava fazendo um estudo e aí um companheiro virou e falou assim, amigos, vocês estão sabendo que quando a gente desencarnar, lá não tem aposentadoria? Não tem INSS divino? Vocês já pensaram nisso? FGTS tem nada disso, tem trabalho. E por que se trabalha? Porque é bom, porque é gostoso construir com Deus. Lembram da Gênesis bíblica? E Deus disse, faça isso. Então nós, cada vez que percebermos e despertarmos para esse comando divino, de amor, de misericórdia, de bondade, a gente não vai querer parar. Não, eu preciso colaborar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 3.2, lá tem dois objetivos. Lá pergunta assim, qual o objetivo da encarnação? Primeiro, a lei de Deus nos impõe a encarnação, entrar no corpo, para alcançarmos a perfeição. E tem um segundo objetivo, que é a gente se colocar à disposição de Deus. Porque Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Bacana isso, né?
Deus conta conosco para construirmos a sua obra. Deus cria viaduto, gente? Carro? Celular? Não. Mas ele não fornece todos os materiais para que isso exista? Todos esses materiais ele existe. Então nós pegamos esse material, transformamos, né? E a gente fala, né? Criamos, né? Não é assim? Oh, como é que nós somos, né? Iludidos, né? Não, criou, fulano criou, nossa, é obra de arte. Aí a gente olha para a obra de arte e fala assim, fulano, você criou o amarelo? O azul é seu? O verde é seu? Não, mas já estava na natureza. E a natureza é de quem? Desestruturou para reestruturar. Então a gente precisa ter essa percepção da unidade. Somos uma família. Gente, e tem um atributo de Deus que eu acho sensacional, que é a abundância. Já pensaram nisso? É um atributo de Deus que não está no livro dos Espíritos, mas Deus é abundante. Tudo que ele faz é em grande quantidade. Grande quantidade. Para todo mundo. Não era para ninguém ter dificuldade. Nós é que não sabemos dividir. Nós temos esse problema sério. A gente quer para a gente e esquece do coletivo, né? E aí ele continua dizendo, o Hamed, na atualidade, a antropologia afirma que não há um só povo ou tribo, por mais rudimentar ou primitivo que seja, que não exiba uma cultura peculiar com inconfundíveis rasgos de originalidade criativa. O ato de criar está intimamente ligado ao senso de progresso que existe em cada um de nós. Todos nós queremos ser melhores, não é verdade? Todos nós queremos ser melhores. Isso é nato em nós. Melhor filho, melhor pai, melhor irmão, melhor companheiro, melhor funcionário, melhor patrão, melhor piloto, melhor isso. Todo tempo inteiro a gente quer ser melhor. Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Todos nós saímos do sopro celeste, do Todo-Poderoso. Na inteligência suprema é que nos plasmamos e vivemos, como toda a criação. É neste hálito sagrado que pulsam galáxias e estrelas, e movimentam-se os mundos e os seres. Bacana isso, né, gente? Não tem fora. Não tem fora de Deus. Ok? Não existe fora. Não existe ausência de Deus. Não existe ausência da obra divina. Até onde a gente sabe, não existe. Veio uma inspiração aqui agora. Até onde nós sabemos, não existe fora. E estamos sempre amparados por esse Pai. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Isso aqui é interessante, porque a gente muitas das vezes tem aquela ideia de um Deus como a gente. Como a gente, carne e osso. E não é assim. O nosso Pai não necessita de nada material. E muitas das vezes, há anos atrás, a gente achava que devia dar algumas ofertas para Deus. Não é assim?
qual é a melhor oferta que a gente deve dar para Deus? O amor. Amar o irmão. E ele fala belamente: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Bacana isso, né? E ele fala mais um pouquinho. Nós, criaturas divinas, podemos co-criar, mas somente Deus é o sumo criador de todas as coisas. O reino mental de cada ser humano é, antes de tudo, a materialização do próprio mundo interior. Olha que interessante isso. Que eu penso, o reino mental de cada um de nós é, antes de tudo, a materialização do próprio mundo interior. Amigos, uma observação importante. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos desejos. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos hábitos. Porque eles vêm de N experiências anteriores. E muito deles não edificam. Não estão de acordo com o ensinamento de Jesus. Quando Jesus veio e trouxe para nós uma nova forma de viver, ele disse claramente que o nosso jeito de viver não é bom. E precisamos fazer um ajuste. Jesus, o Cristo, é o nosso guia e modelo, referência para nossas ações, pensamentos, hábitos, desejos. Lembra quando ele diz no Evangelho: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que ele está falando para nós? Que nós devemos buscar esse alimento 24 horas. Para quê? Estarmos saudáveis. Porque ele está falando, quando ele fala de uma referência positiva, a gente precisa buscar a contrapartida. O que ele está dizendo? Será que a gente sabe realmente comer, beber, andar, falar, pensar? Não é assim? Será que a gente sabe fazer essas coisas? Apesar de fazermos. Curioso isso, né? A gente faz, tem todos esses hábitos. Mas será que de vez em quando não aparece uma dor de barriga? Opa! Apareceu uma dor de barriga. Isso quer dizer o quê? Que eu não soube escolher o alimento. Quantidade, qualidade, mas eu não soube. Ah, eu estou com problema na perna, no braço, no coração. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou sabendo usar direito. Por quê? Qual que é a primícia, a base? Quando começamos a nossa caminhada, o coração não funcionava bem? O pulmão não funcionava bem? As pernas não funcionavam bem? O corpo todo não funcionava bem? Por que que hoje ele está em mau funcionamento? É porque nessa caminhada, nessa experiência, eu utilizei de uma forma equivocada esse equipamento físico. E eu usei equivocadamente porque eu pensei e achei que era o correto. E aí gera-se o sofrimento, as aflições e as dores. Isso é curioso, né? Porque o que eu estou tentando dizer aqui educadamente é que somos nós os causadores de todas as nossas enfermidades. Ninguém passa na esquina e pega um câncer. Pega, gente? Ninguém pega. Eu construo ele no meu órgão,
Mas primeiro eu construí ele na minha mente. Optei por uma substância A, B ou C. Optei por um hábito não saudável A, B e C. Eu fiz essa opção. E muitas das vezes a gente se rebela contra a providência divina. Por que isso está acontecendo comigo? Aí, o que busca a verdade, ele vai observar as suas ações, o que tem no seu íntimo, e vai fazer o ajuste naquele campo que está em dificuldade. Não é? E aí ele continua dizendo assim: nossos pensamentos, sentimentos e emoções são elementos dinâmicos de indução energética. Todos nós exteriorizamos e assimilamos energia mental. Há uma troca. Todos nós. Ao mesmo tempo, sendo afetados por eles. A energia minha, a energia de vocês, do vizinho, do lugar que eu estou, ela vai me afetar. O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar sua própria concepção e conduta interior. Opa! Descobri que eu sou um espírito imortal. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo aqui é imortal, gente? Quem não é imortal aqui, me fala. Todo mundo é imortal. E eu sei que eu vou deixar esse corpo e vou futuramente entrar no outro corpo. Como é que eu quero que o outro corpo esteja? Com o câncer da agora? Com a doença na perna? Como é que eu quero? Eu quero que ele esteja bem, não é assim? Então o que eu preciso fazer hoje? É hoje que eu preciso. Então amanhã eu não quero, né? Vou brincar aqui com a ressaca, tá? Amanhã eu não quero ter ressaca. O que eu preciso fazer hoje? Consegue entender como é óbvio? Óbvio. Não quero a consequência, o efeito de amanhã. Então eu preciso trabalhar a causa. Porque senão amanhã eu não quero a causa não, então amanhã eu vou tomar o Epocler, vou tomar isso, aquilo, né? Assim? A gente tenta mascarar, mas trabalhando o efeito, em vez de trabalhar a causa. Assim? Oh, tão óbvio isso, né? Aí ele continua dizendo: basta que ele transforme a si mesmo para ver o mundo à sua volta se alterar com ele. Atos e atitudes impulsionam as mais recônditas energias dos indivíduos, libertando-os ou aprisionando-os por meio das forças vivas e plasmadoras do pensamento. Cada pessoa vive em seu mundo íntimo. Cada pessoa vive em seu mundo íntimo. Tanto os mundos quanto pessoas. Todos esses mundos são apenas fragmentos ou aspectos do mundo invisível. Amigos, vocês sabiam que todos nós criamos leis de como devemos viver? Todo mundo sabe disso? A gente cria. Fala, olha, para mim ter um bom dia tem que ser assim, 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 assim. A gente cria leis para a gente. E aí a gente pergunta, no final do dia, todo mundo vai estar feliz com as minhas ações? Eu vou estar feliz comigo? Questão 919A, lá do Livro dos Espíritos, né? Eu segui a minha lei o dia inteiro. No final do dia, está todo mundo feliz comigo? E aí lá pergunta assim, Deus está feliz contigo? Aqueles que convivem com você estão felizes com você? Você está feliz com você? Curioso isso, né? Não obstante, diz Hamed, é preciso considerar que há limites na cocriação humana, pois todos nós apresentamos características peculiares e, portanto, há bloqueios naturais da condição evolutiva, tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Existem mecanismos que operam de forma que assimilem e concretizem apenas o que se pode entender
ou fazer diante daquela informação ou acontecimento. Assim considerando, a criatura encarnada ou não se poderá reservar a tarefa de pensar e criar, porém, salvaguardando sua possibilidade evolutiva. Cada um de nós tem uma bagagem diferente. Cada um de nós tem experiências diferentes. E a gente precisa respeitar isso. Por exemplo, nascer e morrer são eventos naturais e necessários na Terra, mas vedados à ação consciente de agir e criar das almas de baixo grau evolutivo. O nascimento, tanto como a morte na Terra, podem ser vistos como fenômenos iguais. Todavia, é isso? Olha que interessante que ele provoca. Nascer e morrer, a gente olha e é igual para tudo. Não é. Todavia, nascer ou morrer são fenômenos que podem apresentar particularidades, características distintas, pois cada espírito revela diversidades no grau de desenvolvimento mental. Vibra em específico estágio evolutivo. Muitos desencarnam e seguem tranquilamente. Outros desencarnam e seguem aflitos, desesperados. Por quê? Volto a dizer, não conhece as informações espirituais. E isso não faz diferença de credo, viu, gente? Não faz diferença de credo. O desencarne do católico, do protestante, do budista, do ateu, do espírita é igual. O desencarne. Mas a postura vai de acordo com a sua percepção. Por isso que é bacana o Espiritismo, né? Que ele fala, o Espiritismo matou a morte, né? Eu gosto dessa frase. O Espiritismo matou a morte. Ou seja, nos consola dizendo que nós sempre estaremos vivos e sempre com oportunidades para aprender a amar cada vez mais. E ele continua dizendo: os espíritos esclarecidos recebem na reencarnação um preparo individual por parte dos mensageiros especializados nessa área e podem atuar através de seu pensamento e vontade no processo de recorporificação, por meio de sua criação contínua. O conhecimento superior caminha junto com a arte de criar, compõe, decompõe e recompõe. Quanto aos espíritos ignorantes, podemos fazer uma comparação visando a um maior esclarecimento e clareza sobre como ocorre neles o processo reencarnatório. Acontece como a germinação de uma semente. O embrião ou planta incipiente, que se desenvolveu a partir da planta-mãe, ao separar-se dela, aguarda um certo período de vida latente, até que as condições do meio externo sejam exatamente adequadas ao início de seu crescimento autônomo. Isto é, automaticamente seguindo as sábias leis da natureza, da providência divina. Então, aquele que não está ligado, ele passa, cresce, desenvolve e segue. Há relatos, gente, de espíritos que têm pouco conhecimento da espiritualidade, que eles reencarnam e desencarnam várias vezes sem a menor percepção disso. Sem a menor percepção. Entra na carne, sai na carne, entra na carne, e ele acha que está tudo tranquilo. Temos a certeza de que em qualquer grau evolutivo em que estivermos estagiando, a reencarnação, planejada ou automática para nós, funciona como lei divina, visto que objetiva o nosso desenvolvimento em todos os sentidos existenciais. Tomemos como exemplo um casal de espíritos levianos encarnados no mundo físico. Pode se unir e gerar um ou mais filhos, ok? Não está preocupado com nada, mas está reproduzindo, não é assim? Esse casal cria e age sem conhecimento de causa quanto aos valores da reencarnação, mas em virtude de seu livre-arbítrio, pode usar simplesmente seu impulso instintivo ou biológico e procriar por automatismo fisiológico. Da mesma maneira,
as criaturas imaturas ou infantilizadas no mundo astral, apesar de não possuírem plena consciência da utilidade do processo da recorporificação, podem, por meio de seu livre-arbítrio, criar condições para a realização ou concretização de certos fenômenos naturais da vida de maneira inconsciente. Por outro lado, é importante lembrar que em um nível incomensurável, tudo se mantém sob a supervisão da ordem divina. Interessante isso, né? Os espíritos não têm conhecimento disso, mas isso não quer dizer que eles estão soltos. Não, a providência divina acompanha aquilo ali. Nada pode ser considerado simples acaso. Essa frase é ótima. Nada pode ser considerado simples acaso. O que chamamos de acaso nada mais é do que a causa obscura de um efeito incompreendido. Eu falo, isso aconteceu por acaso. O que aconteceu? Eu é que não sei como é que aquilo se procedeu. Eu é que não sei. Mas aquilo aconteceu porque tinha ali amigos espirituais conduzindo aquele, entre aspas, acaso. No universo, por trás de tudo, há um objetivo providencial. Os espíritos ignorantes ou imprudentes não sabem mais que os homens, entretanto, são instrumentos de Deus, porquanto participam e cooperam de forma inconsciente com a harmonia do cosmos. Olha que interessante isso, né? Inconscientemente, eu estou colaborando com a proposta divina. Vocês já viram aquelas mãezinhas que carregam, empurram aqueles carrinhos com aquela criança toda retorcida? Vocês já viram isso na cidade? A gente sabe o que está acontecendo ali, gente? Azar daquela criança? Azar daquela mãe? Ou será que não é a alegria que eles terão quando desencarnarem? Porque é uma tarefa árdua, não é? Árdua. E ela não cobre aquele espírito, filho de Deus, né? Porque não é filho dela, não. É filho de Deus. Não enche ele de amor, de carinho, não cuida dele. Nós temos um caso interessante, uma mãezinha cuidou do filho 27 anos. Ele doentinho, 27 anos. Quando ele desencarnou, ela ficou toda sem rumo. A minha vida é ele. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? A vida dele é cuidar. Existe acaso, gente? Ou existe uma providência divina? Bonito isso, né? A gente abrir os olhos, ver as pessoas com alguma dificuldade física, a gente com as nossas dificuldades físicas, e olhar para essas dificuldades e falar assim, tem um motivo. E eu preciso viver bem com esse motivo para que eu tenha sucesso. Né? E ele finaliza dizendo, o espírito imaturo, ao recorporificar ou desencarnar na Terra, não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem da circunstância e da força das coisas. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. Aí a pergunta é, nós estamos sendo bons alunos? Estamos sendo bons alunos? Nós estamos aprendendo com as nossas dificuldades? Nós viemos hoje no tratamento. Os nossos amigos benfeitores falaram assim, olha, cuida disso, cuida daquilo, melhora isso, melhora... Não é assim? Educação. Se eu seguir a orientação deles, o que vai acontecer? Melhora. Mas eu não posso só seguir um dia, uma semana, um mês, não. Eu tenho que seguir para o restante da minha reencarnação. Consegue entender isso? A orientação que a gente recebe todo dia, eu lendo aqui, é uma orientação para a minha vida. Então eu preciso viver dessa forma o resto da minha reencarnação e depois também. Né? Tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional.
mesmo que não consigamos entender de momento essa causa. Mais tarde, tomaremos consciência de que era unicamente produto de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Paulo de Tarso começou matando cristãos, não foi assim? Ele estava certo? Estava. Certíssimo. Era aquilo, naquele momento, aquele era o Paulo. Ele achava que aquilo estava certo. Aí o que acontece? Ele encontra com Jesus. Na verdade, Jesus encontra com ele, né? Jesus aparece para ele. E aí o que acontece? Ele faz toda uma mudança. Paulo trabalha 30 anos para diminuir aquele equívoco, que naquele momento estava certo. Aí ele vai aprendendo esse evangelho e vai fazendo a transformação. E é isso que a gente deseja. Fechando esse ano de 2024, que a gente desperte para essas máximas do Cristo e faça a transformação para a nossa próxima caminhada. Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece para encerrar? Gratidão, Pai, de amor e bondade, por mais esse nosso encontro, por mais esse